Aprendam a trazer a palavra de Deus, a manusear a palavra. Isso aqui é um tesouro que nós temos. Aprendam a ter amor à palavra. Muito bem. Essas leituras, tanto do Antigo Testamento, foi Moisés, como foi Tiago e o Evangelho, faz uma linha só. Uma linha. Mas para que a gente possa aprender junto, aprender. Então Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar ele está numa discussão com os fariseus, e ele fala uma frase, algumas frases que eu quero que vocês risquem. Mas quando ele fala essa frase, ele fala inclusive no imperativo, porque ele não estava falando para os apóstolos lá naquele momento, ele está falando para mim, para você hoje. Ele fala assim: ouvi-me todos e entendei. Ouvi-me. Abra o ouvido. A gente, na verdade, escuta com o coração, né? Mais do que com o ouvido. Ouvi-me. Todas as leituras de domingo trazia para nós uma orientação da palavra. Então, Moisés, em Deuteronômio, mostra da alegria de Israel, por ser um povo que eram tribos nômades, e de repente Deus fez desse povo uma nação, reuniu com esse povo, escolheu, deu as normas, para que eles pudessem viver bem, concedeu a sabedoria. Para quê? Para que a gente possa viver bem, morrer bem. Então ele orientou esse povo. Então a alegria do povo de Israel de entender que os mandamentos não eram um peso, não era uma regra, mas era um dom, era um presente de Deus de como que a gente se conduz. Como é que o homem vive para ser feliz? As regras estão aqui: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como seu irmão. Ponto. Porque se você amar, você não mata, você não vai roubar, não vai cometer adultério, aí segue o resto. Mas o alicerce é viver no amor. Então a alegria desse povo de carregar os mandamentos da lei de Deus. E aí vem Tiago que fala: escute a palavra de Deus, escuta, mas não viva só como ouvinte, mas pratica. Essa é a grande diferença da nossa vida, porque quando Jesus fala dessa forma, ouvi-me todos, ele fala, não é não há nada no exterior do homem que possa torná-lo impuro, mas é o que sai de dentro de nós, é o que está guardado no nosso coração, é aqui que a coisa é armazenada. Então quando Tiago fala essas coisas, não seja só meros ouvintes, mas pratique. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção aqui? Que nós corremos um risco imenso. Quando eu fico pensando na nossa igreja hoje, será que nós temos a alegria de vermos como um dom, como um presente de Deus, ter recebido a palavra, ter recebido a orientação dos mandamentos de Deus? Será que a gente sente alegria por essa proximidade de Deus conosco? Vocês conseguem perceber uns nos outros a alegria de ter uma palavra que nos orienta e nos conduz, e a alegria de ter um Deus tão perto de nós que nos escuta e nos responde? Não talvez como eu gostaria que ele me respondesse, mas ele responde. Então quando Jesus fala isso, ele quer nos alertar, porque nós corremos um grande risco. Existe uma palavra, que é a palavra que reúne tudo isso hoje. Nós corremos um risco, que é de viver a hipocrisia cristã. Então eu não posso reduzir a minha fé, a rezar terço, a fazer novena, a ter devoções.
Isso faz parte do meu caminho, mas eu não posso reduzir isto e não viver da palavra, não viver da presença de um Deus vivo, não entender que piedade é um espírito que anima o meu corpo, que me caminha, que faz eu andar. Eu não posso reduzir. É importante rezar o terço, indiscutivelmente. O que Jesus falou sobre o terço? Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada aos céus é a oração do terço. Por quê? Porque ela foi criada no céu para os corações puros. É uma oração simples para os corações puros. Nossa Senhora pediu que rezasse o terço há mais de um século. Você reza, filho, todinho. Amo rezar o terço. Então, mas eu não posso simplesmente falar, porque por que Jesus fala de hipocrisia? É porque eu reduzo a minha piedade, a minha vida cristã, só nas novenas, só nas devoções, só no terço, para mostrar-me piedosa para vocês. Então, eu faço as coisas, eu rezo com essa pessoa que é famosa, eu fico de joelho, eu faço determinadas coisas para que o outro veja. Misericórdia. Misericórdia para nós. Não adianta eu estar diante de Jesus, que está ali no sacrário, se Ele não está vivo dentro do meu coração e eu não o adoro dentro do meu coração. O que Jesus fez quando Ele falou? Não é o que está impuro que vai sujar vocês, não é o que está de fora, é o que está dentro do coração de vocês, porque vocês precisam se purificar. Nós precisamos de ser transformados. Eu vim como homem para vos ensinar como é possível. Eu vim como homem para fazer de vocês filhos do Altíssimo. Então é preciso que a gente desperte para isso, para falar como que de verdade eu vivo a minha vida cristã. Como é que eu escuto a palavra e eu permito que essa palavra me transforme? Senão não tem sentido. Não tem sentido eu só entrar e sair da missa. Se aquela palavra não mexeu comigo, se quando eu escutei a carta de Tiago, e que ele diz dessa forma, que não seja só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se vocês não praticam, quer dizer, não vive com a palavra só no intelecto. Permita que a verdade te transforme. Permita isso. Permita ser transformado pela palavra de Deus. Enquanto a palavra estiver só no intelecto, só na inteligência, ela não te transformar, não gerar vida em você, não mudar você, tem alguma coisa errada. É como se a gente ficasse impermeabilizado à palavra de Deus. Eu venho aqui, escuto, mas isso não me transforma, então tem alguma coisa errada. Você não fez o encontro com aquele que te quebra, porque quando ele nos olha, nos quebra. De ter alegria de saber que essa palavra me orienta, que ela me conduz, que ela me purifica. Por isso que Jesus falou para os discípulos, lá em João 15, ele fala, vocês já estão puros por causa da palavra. Nós escutamos, mas ela não entra. Então eu preciso pedir a Deus esse dom, para permitir ser transformado pela palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa hipocrisia cristã. De verdade eu tenho que viver, por isso que Jesus fala, é o que está dentro. O meu coração é que tem que ser transformado. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? O que é adorar em espírito a Deus? É adorar dentro do meu coração, amá-lo com todas as minhas forças, é estar e ter a consciência de um Deus que habita em mim. O dia que eu tivesse consciência que eu ando na presença de Deus vivo. Gente, isso é algo escandaloso. Quando Moisés falava com o povo lá de Israel, que ditosos somos nós somos um povo feliz, porque Deus nos permitiu conhecer a sua santíssima vontade. Qual nação tem um Deus tão próximo de nós? Ele falava.
E hoje nós podemos dizer a mesma coisa? Que povo é esse que tem um Deus tão perto? Aonde Ele está perto? Aonde, gente? Aonde Deus está perto? Aonde vocês encostam nele, gente? Na Eucaristia. Ah, se tivéssemos consciência que é Deus vivo. Nós encostamos em Deus vivo que se desmancha em nós. Isso é uma coisa louca. Porque o amor é feito para morrer, né? Desmanchando. Se desmancha, ele se desmancha em nós. Esse é algo impressionante. Olha o que São João Boaventura falou. Ele fala: meu Senhor, como te passou pela cabeça, meu filho, entrar na latrina imunda do meu corpo? Como é que o Senhor resolveu fazer isso? Sim, Ele entra na nossa miséria. Ele faz isso com consciência e faz para nos compenetrar, para nos purificar. Como é que nós podemos ser purificados? Sedes puro, né? Somente os puros de coração verão a Deus. É isso, é para nos purificar, para vê-lo. E ele fala: e para nos renovar, a fim de que através de cada um de nós que recebeu a Eucaristia, a verdade esteja no mundo e realize a salvação. Será que a gente tem essa consciência? Que através de nós e conosco, que através de nós, quanto mais eu permitir esse encontro com Jesus, quanto mais eu me encontrar com Deus vivo, mais chance eu tenho de ser purificado. Que eu encontro com aquele que é puro. Então eu tenho a oportunidade que Ele me transforme, que Ele vai me purificando, e por causa desse contato com Ele, com o amor dEle, eu possa ser capaz de amar. Então eu posso amar o outro por causa do amor dEle em mim, não por mim. Como dizia Madre Teresa de Calcutá: sem Deus nós somos pobres demais para ajudar o pobre. Nós precisamos do amor dele. Então, quanto mais eu me encontrar. Então, Jesus é tão interessante, que Ele não quer de nós aparência. Não adianta eu fazer atos externos sem ter uma conversão no meu coração. Porque os homens podem ver vocês rezando o rosário, fazendo milhões de devoções, fazendo todas as novenas que estão aí, e os homens falaram: uau, essa pessoa santa, um santo. Porque nós precisamos do aplauso, do reconhecimento do outro. Nós gostamos que os homens nos aplaudam, mas Deus, Ele vê o nosso coração. O que nós podemos enganá-lo, gente? Nada. Nós não enganamos a Deus. Mas isso é espetacular. Jesus quer fazer isso aqui que São Boaventura falou, né? Transformar a gente é por dentro. Por isso que ele fala: me escuta, me escuta. Não é vocês encostarem em alguma coisa suja que fará de você sujo, mas aquilo que está no seu coração. Peça a Ele que transforme o seu coração. Fala: Senhor, vai me purificando em cada Eucaristia. Então a gente tem que pedir perdão pela indiferença que a gente recebe a Eucaristia. Pela indiferença, a gente entra na fila comum, sabe? Não estamos onde deveríamos estar. Não estamos na presença, né? Isso me arrepia aos cabelos da cabeça. Porque quando eu penso que eu estou na presença de Deus vivo, o que nós escondemos dele? Nada. Tudo que eu penso, Ele sabe. Tudo que eu sinto, Ele sabe. Tudo que eu vejo, Ele está vendo. Tudo que eu faço com a mão, Ele vê. Tudo que eu faço com meus passos, Ele sabe. Para que eu estou usando tudo isso que Ele me deu? A gente espera que seja para amar mais, perdoar mais, servir mais, ser extensão da misericórdia dEle, mostrar ao mundo a luz de Deus, mostrar ao mundo que é real esse Deus que cremos, é real, que Ele é o nosso amor, é a nossa salvação, Ele é a luz que ilumina esse mundo. Então hoje nós vamos pedir a Ele: Senhor, me dê a graça de não ser hipócrita.
Imagina se ele olhar para mim e falar: hipócrita, acabo de morrer. Presta atenção. Então os meus me purifica dos pensamentos, dos sentimentos, e me ajuda a fazer as coisas com a única consciência que o Senhor veja. O mundo não precisa ver. Se eu rezo de madrugada, se eu não rezo de madrugada, quantas vezes eu rezo. Padre Pio rezava 33 rosários, né? Claro que ele tinha outros dons que permitiam que ele pudesse, um ficar rezando, o outro fazendo o resto. Porque não tem condição de rezar 33 rosários por dia, não sobra tempo para mais nada. Então, como que a gente precisa entender que Deus vê o nosso coração? Então, por isso que ele fala: por que vocês estão preocupados com o que está de fora? Vocês, essas pessoas, ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos que pensar nisso. Essa frase nós temos que riscar. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Quer dizer, o que vocês estão fazendo serve para nada. Simples assim. Então, purifica meu coração. Me dê alegria de ser conduzido pela verdade. Que eu seja feliz, alegre, que essa alegria possa pertencer a mim também, que tenha um Deus que me conduz, que me purifica, que me orienta. Duas coisas eu sei de Deus: que Ele veio até nós, nos fez filhos do Altíssimo, se manifestou. A outra, que Ele é vivo, permanece conosco, nos escuta e nos responde, e nos guia. Isso é de morrer. É de morrer de amor. Saber que eu tenho alguém que me dá o caminho, alguém que me orienta os passos, alguém que não me deixa cair, alguém que fala: aqui não, vai por aqui que é melhor. Por quê? Porque Ele me ama. É por amor que Ele faz tudo isso. Quando Ele nos orienta e fala: me entenda. Não é isso, é a intenção do seu coração que eu estou vendo. Cada ato que você fizer para o outro, eu vejo a sua intenção. Os homens veem uma coisa, mas eu vejo qual foi a sua intenção quando fez isso. Então o que nós escondemos de Deus? Nada. Por isso que está escrito na palavra: não se justifique diante do Senhor teu Deus. Ele sabe. Deus quer a coisa clara, mas Ele sabe que a gente não é capaz. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque a gente precisa ser purificado. Então é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Eu aprendi uma coisa tão linda que eu queria compartilhar com vocês, que está escrito no Salmo 23, que é quando Davi foi ungido. E que quando Davi foi ungido por um profeta, Davi era filho de Jessé, e ele foi lá para ungir o rei, o novo rei que ia substituir. E aí ele ficou encantado com um dos filhos de Jessé, que era um homem grande, alto, bonito. Deus falou para o profeta: você está pensando que esse, né? Não, só é grande, o coração dele não é bom não. É outro, é Davi, mas pequenininho, lindo, dos olhinhos azuis, lindo. Ficava tocando a harpa, cuidando das ovelhas. Deus falou: é outro, tem que esperar o outro chegar. É o outro, esse que é meu. O coração desse é meu. É esse que você vai ungir. E por que unge com o óleo? É tão bonito isso, gente. Eu falo isso para vocês poderem entender que nada que está escrito na palavra de Deus é à toa. Tudo tem um sentido. Por que unge? Isso tem um sentido espiritual fortíssimo. O pastor das ovelhas, ele era um pastor. E quando ele estava com as ovelhas, cuidando delas, as ovelhas eram muito atacadas pelas abelhas, pelos insetos, que começava a picar a cabeça delas, entrava pelo ouvido e pelo nariz e punha elas desorientadas. Então elas batiam a cabeça na rocha, às vezes até morrer, porque elas queriam tirar aquelas moscas que chegavam até elas. E a Belzebu, que é o demônio,
A tradução é o príncipe das moscas. Olha como é que interessante. O que o pastor fazia? Pegava as ovelhas e ungia a cabeça delas todas com óleo, de forma que aquele óleo protegia elas, para que elas não pudessem ser atacadas pelas moscas. Por amor ele cuidava. O que eu tiro disso para a nossa parte espiritual? O ataque que a gente vive começa pela cabeça. Não é aqui que você começa a ser atormentado? É aqui que a guerra se instala. A gente começa a ser atormentado, chega uma ideia daqui, passa outra de cá, fala, faz isso, não faz aquilo. Minha cabeça hoje não está boa. Eu estou confuso hoje. Então, se aqui tem um tormento, faz o tormento no resto do corpo. Então, nós precisamos de ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais vocês caminharem no Espírito, quanto mais vocês receberem a unção, menos tormento vocês passarão. Vocês serão protegidos, guardados, para que realmente a graça de Deus possa cada dia mais, cada dia mais eu possa diminuir, para que Deus vá crescendo em mim, para que de verdade a vontade de Deus se cumpra em nós. E que a gente possa viver uma religião de verdade, aonde a palavra de Deus seja exatamente a lâmpada para os meus pés, seja a alegria que eu tenho de saber que eu sou conduzida pela verdade, essa sabedoria que me fala quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essa sabedoria que não me deixa solta. A ciência me tem um monte de coisa interessante, mas não tem a sabedoria que me ensina quem é o homem, para onde ele vai, de onde veio. Essa sabedoria que me ensina a viver bem no mundo, a morrer bem, porque eu sei que eu não estou só. É isso que a gente, quando Jesus fala, ouvi-me e entendei-me. Guarda o seu coração, permita que a palavra entre e transforme, permita ser transformado por Deus, permita que vocês não recebam nenhuma Eucaristia em vão, mas que cada vez que vocês encontrarem com o Senhor, uma nova pessoa esteja sendo gerada, até que de verdade Deus nos faça puros, puro mesmo, para que a gente possa chegar um dia até Ele. Esse é o nosso caminho, é o nosso desafio, é o caminho nosso de voltar para casa, purificados. Por quem? Somente por Ele. Somente Ele pode nos transformar, mas ninguém pode fazer isso por nós. Mas Jesus pode e deseja, mas é preciso que a gente se abra a essa graça. Então eu espero que a gente saia daqui hoje, com essa alegria, com essa certeza dessa amizade com Deus, que temos um Deus que nos ama, que cuida, e que cada vez que vocês forem escutar a palavra, lembra dessa palavra de Jesus, ouvi-me, entendei-me, e fala com Ele, envia o seu Santo Espírito para que me proteja, que me proteja minha cabeça dos pensamentos. A nossa caminhada espiritual, ela sempre é deixada muito de lado, A gente cresce, a gente é batizado, cresce, uns crismam ou não, faz a primeira Eucaristia, vamos vivendo uma vida mais ou menos paralela, E a gente vai virando um cristão que eu chamo de cristão de domingo, A gente vem à missa porque é o que a igreja manda, filó, é a missa domingo, confessar uma vez por ano, fazer uma caridade na época do Natal, e a gente vai se acostumando, a gente vai levando a vida assim, mais ou menos, ler a palavra de Deus não tem tempo, não sobra tempo. Filó, você sabe que a gente corta de menino dentro de casa, para casa, muita coisa, não sobra. A gente não tem a preocupação de um investimento espiritual. Aí quando a gente assusta, a nossa vida virou um deserto, árido.
completamente árido. Às vezes ainda acontecem situações como perdas, seja perdas financeiras, seja perda de alguém que eu amo, ou eu descubro que eu estou com uma doença grave, estou certo de que a morte chegou mais perto do que eu imaginava, achei que ela ia demorar um pouco mais, mas ela chega. Então são situações que balançam, mas a gente está fechado, árido. E é tão interessante, né, quando Isaías fala que o deserto, né, o deserto vai ser irrigado por uma água diferente. E aí a gente percebe que esse deserto, na verdade, é a nossa vida interior. É aquilo que a Bíblia sempre chama, aquilo que é o mais interior do ser humano, que é o nosso coração. E ele perdeu a capacidade de se comunicar com Deus. Está tão duro, tão fechado, que eu não consigo de forma alguma me comunicar com Ele. Então eu passo a minha vida na relação da superfície. Eu vou à missa, e se alguém me perguntar assim, o que foi mesmo que o padre falou? O que tinha que a leitura de domingo? O que tinha a primeira leitura, com a segunda leitura, com o evangelho e com o salmo? Sei não. Minha leitura era Isaías. Sei não entendi não. Não entendi o que é que ele estava falando. Quando ele dizia, eu fico imaginando Isaías gritando isso, eu falava, quando ele fala, Isaías 35, ele fala, dizei aos corações deprimidos. Gente, isso é de uma força absurda isso. Sede fortes, não temais, eis vosso Deus. Eu fico pensando, qual Deus, gente, que o povo hoje carrega? Qual Deus? Será que, porque todo o povo judeu conhecia isso aqui, que ele continuava falando, que quando Deus estivesse no nosso meio, então se abrirão os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo vai saltar como servo, e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe, a terra seca se transformará, e a terra árida em mananciais de água. Fala que esse filósofo, tem gente cumprir, não. Vocês imaginam, o antigo, todo judeu conhecia esse trecho de Isaías. Como é que hoje Deus está no meio de nós? Como é que hoje, de verdade, o meu coração pode jorrar água? Jesus falou para a samaritana, aquele que crê do seu coração, do seu íntimo jorrarão rios de água viva. Mas como é que eu não experimento essas coisas? Porque eu estou aqui lendo essas coisas, mas esse negócio parece tão distante. E aí vocês imaginam quando os judeus viram Jesus, aquele povo do Antigo Testamento, viu Jesus que a gente olha aqui em Marcos 7, imagina, Jesus estava passando por uma região pagã, trouxeram um homem que gaguejava e que era surdo, e aí Jesus tira ele, Jesus coloca o dedo na orelha dele, e com a saliva, imagina, pega a saliva dele e coloca na língua do outro. E depois olhou para o céu, gemeu e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imagina o que foi para esse povo ver, que imediatamente o ouvido dele abriu a boca e ele começou a falar. E o pessoal ficou impressionado, eles estavam maravilhados, falando, ele faz tudo muito bem, faz tanto os surdos ouvirem, quanto o mudo falar. Imagina, isso já estava profetizado em Isaías, que quando Deus estivesse no meio de nós, isso aconteceria. Então vocês imaginem, que
Hoje o nosso ouvido não consegue ouvir, porque nós estamos com tantas frequências diferentes nos chamando, que a gente não consegue mais discernir qual é a voz do pastor que me chama. Jesus fala: eu sou bom pastor e elas conhecem a minha voz. Não conhecemos mais. Nós temos que reconhecer que nós estamos também surdos e também mudos, porque não é uma surdez e o fato de estar mudo do ponto de vista físico, mas é porque o nosso coração, lá o mais profundo nosso, se fechou por causa do pecado. Ele se tornou surdo, mudo por causa do pecado. Então eu não escuto mais a Deus. Eu vivo, mas Deus vive lá e eu vivo aqui. Aliás, eu ouvi falar que Deus existe. Você acredita? Acredito. A gente que não se incomoda. Já ouviram falar isso? Não, você reza. Não, mas isso aqui quem decide sou eu, porque a gente não se incomoda. Não, mas eu sei que Deus existe. Essa indiferença, quando eu escuto isso, me dói mais do que se a pessoa falasse assim: eu não creio. Ele existe, mas a gente não se incomoda. Que dó. Então a gente fechou. Nós vivemos um mundo do pecado. E sabe o que me incomoda mais, que eu fico pensando? A gente não percebe. A gente não percebe que perdeu a alegria. A gente não percebe que perdeu a vivacidade de uma fé que me faz saltar, que me faz renovar a minha força, que me faz ter alegria de viver a cada dia. A gente vive aquela vida morna do cristão, que me incomoda profundamente. Vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Aquela vida morna. Eu creio. Mas é morto, meu filho. Crê em quê? Que Deus é esse que você crê? Eu creio. Mas essa vida que não te modifica, esse acreditar que não te transforma. Já falei mais de uma vez. Crer não é uma ideia ou um pensamento. Crer é uma atitude de vida. É postura de vida. Eu creio, por isso eu faço isso. Eu creio, por isso meu agir é assim. Eu creio, por isso eu tenho minha vida de oração. Eu creio, por isso eu preciso da Eucaristia. Porque quanto mais contato eu tiver com Ele, mais a minha vida, mais a minha terra seca vai jorrar água viva. Porque onde hoje eu vejo esse Deus, eis o vosso Deus. Quando o padre eleva a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus. Parece que o povo está morto dentro da igreja, não tem nenhuma alegria, eu não caio de joelho para saber que aquilo é o Cordeiro de Deus. É Jesus vivo na mão do sacerdote. Se vocês lerem a questão mística, vocês verão que os anjos seguram as mãos do sacerdote para que a Eucaristia não caia. Ele está segurando Deus vivo. É surreal. Mas a gente parece estar anestesiado. Então nós não carregamos a alegria de pertencer, a alegria de ter um coração que pode ser transformado. Então quando Jesus se faz homem, Ele se faz homem para que Ele possa, com essa palavra, efatá. A gente pode resumir a missão de Jesus nessa palavra, que Ele vem até nós, para que a gente possa se abrir de novo a um Deus que é vivo, para permitir de novo uma comunicação com Deus, nosso Pai, e entendermos a linguagem do amor, que nós esquecemos ela. Nós esquecemos, a humanidade anda azeda, mal-humorada, irritada. Você olha para as pessoas e fala: estou olhando por causa de quê? Fala: porque você é lindo, querido. Não pode olhar, né? Então, nós perdemos a linguagem do amor. Então, eu não consigo comunicar nem com Deus, nem com o irmão. Isso é a grande missão. É abrir-nos não só para Deus, mas quando eu me encho desse amor de Deus, a linguagem que vai existir em mim é a linguagem do amor.
E por isso a minha relação uns com os outros é do amor, porque nós somos um, nós só temos um Pai, e nós somos irmãos, gente. Como é que eu posso maltratar o meu irmão? Desfazer do irmão? O que você fizer ao menor, você faz a mim mesmo. A gente esquece os trechos da Bíblia, né? Porque não lê, não exercita. Não exercita, né? Não abre o ouvido para poder ouvir. Então isso é belíssimo. Quando Jesus vem nos devolver a capacidade, pegar o nosso coração tantas vezes sofrido, viver situações tão difíceis, aonde nós endurecemos tanto, aonde hoje eu não vou rezar porque eu estou cansado. Deus me entende? Entende. Quem perdeu? Você perdeu. Deus não perdeu, você perdeu. Que aí amanhã fica mais difícil para rezar. Então quando eu não exercitei a palavra, quando eu não me alimentei adequadamente da palavra, quando eu não abri o ouvido do meu coração, não silenciei, para que eu escutasse Deus falando, tu és meu filho amado. Quando eu pudesse pegar de novo Isaías e dizer, dizei ao povo que está desanimado, isso é belíssimo, né? Revigorai os joelhos cambaleantes, dizei que eles estão com o coração deprimido, conturbado, fortalece aquele que tem as mãos abatidas, eis o vosso Deus. É Deus vivo no meio de nós. Por que nós estamos com medo? Por que a gente não sabe mais ver? Porque precisamos do colírio que é Jesus para nos fazer enxergar. Me faça ouvir a voz de Deus, Senhor. Não me deixe com esse coração fechado, duro, mas amoleça meu coração no seu amor, para que eu possa exercitar a lei de Deus, que é amar a Deus, amar o irmão. E aí eu vou entender o que Tiago falou, que a gente não exclui ninguém, porque Deus não exclui os filhos. Deus não pega e cuida do rico e fala com o pobre, assim que Tiago falou. Se chegar um rico aqui no meio de vocês, bem vestido, você levanta, arruma uma cadeira, manda alguém sair e põe ele sentado. Se chegar o pobre, você fala, que pode esperar em pé ali, fazendo favor? Ou então senta aqui no meu pé. Ele fala, não exclua. Mas quando é que eu vou não conseguir excluir? Quando eu tiver aprendido a linguagem do amor, porque eu abri meu ouvido, eu entendi o que ele falou, ele me encheu, me ama, e aí eu vou conseguir amar o meu irmão. Aí eu não vou excluir ninguém, é todo mundo irmão. Não vou julgar pela aparência, mas como Deus julga pelo coração. Lembra quando Davi foi ser ungido para ser rei? Que o profeta chegou na casa de Jessé, o pai dele, tinha tanto de filho. Quando o profeta viu um dos irmãos de Davi, um homem grande, bonito, forte, falou, esse é o rei. Deus falou, calma, nesse não. Só aparência, o coração dele não me pertence. O que me pertence é outro. Era uma isca. Davi era pequenininho, mas o coração de Davi já pertencia a Deus. Então quando a gente entende, vocês entenderam por que tinha a primeira leitura de Isaías para falar, coragem, hoje Ele está no meio de nós, e hoje nós temos que anunciar Jesus, não por discurso que ninguém aguenta mais, mas as nossas atitudes, a hora que você levanta, até a hora que você deita, tem que revelar o Deus que você crê. Senão, nós precisamos de ser convertidos de novo. Porque se a nossa conversão não estiver gerando alegria em nós, leveza em nós, essa conversão está errada. Porque Jesus é a nossa fonte de alegria, porque Ele é o nosso amor. A gente caminha com Ele, com que preocupação mesmo? Só de perdê-lo, só de eu pecar a ponto de eu expulsá-lo da minha vida. Mas eu poder tudo ter um Deus vivo que anda do meu lado, que eu posso falar com Ele. E se meu coração fechou por alguma razão naquele dia, se eu estou preocupado com alguma coisa, ajoelho e falo, Jesus, deixa eu contar algo para o Senhor, estou boa não, me ajuda. Porque Ele falou assim, se você está feliz, você, o que está escrito na palavra de Deus? Se você está feliz, você
Você faz o quê? Faz o quê? Canta. Se você está feliz, cante. Se você estiver triste, chora. É isso que ele falou? Ora, vai rezar. Abre seu ouvido do seu coração para Ele. Não é esse ouvido, é o do coração. Abre o ouvido e deixa Ele falar. Aí só levanta enquanto você estiver melhorado. O dia que a gente aprender essas coisas. Aí ajoelha e fala com Ele. Estou boa não, mas só sai daqui a hora que eu melhorar. E vai falando com Ele. Está triste, reza. Está feliz, cante. Mas é preciso que a gente aprenda isso. Fala, Senhor, me ajuda, abre-me, Senhor. Abre o meu coração, abre os meus olhos, abre os meus pensamentos, me faça ver, me faça ouvir. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Jesus. Jesus é a única esperança que temos. Ele é onde a gente se segura. Ele é o centro da nossa vida. Todas essas leituras mostram uma coisa só: Deus tem que ser o centro do nosso viver, do nosso agir. Ele, o centro. Todas as 3 leituras é uma base única. É Jesus o centro. É claro que a gente tem colocado outros centros, por isso a gente se perturba. Por isso perturbamos o nosso coração. O dia que entendemos que Ele é onde eu me sustento, é onde eu me seguro, Ele é a minha esperança. Ele deveria ser a nossa esperança. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso amor. Ele que transforma tudo. Ele que faz o deserto florir. Ele que seja as situações mais difíceis da nossa vida que a gente possa estar vivendo. Faz Jesus, meu coração está absolutamente fechado, duro. Esfarela Ele, esfarela, para que a água da sua palavra penetre. Que a sua graça possa gerar vida em mim. Que a sua palavra possa germinar e gerar vida. Me ajuda. Então não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de abrir o seu coração a Jesus. Se entreguem a Ele. Se entregue a uma vida sem preço. Se entreguem a Ele. Aprenda a silenciar para ouvir. Aprenda a silenciar. Guardem a imagem que eu sempre falo com vocês. O coração, o caminhão vasculante que está vazio, ele faz muito barulho. O caminhão vasculante, quando ele está cheio, ele é silencioso. Nossa Senhora era silenciosa porque era cheia de Deus. Nós às vezes fazemos barulho demais porque estamos vazios. Precisamos pedir a ela, que esteve tão disponível, tão aberta a Deus, tão entregue a Ele, que deixou Ele fazer o que Ele quisesse, que ela interceda por nós, pois ajudar a viver essa experiência de não ter medo da entrega, de não ter medo de viver uma vida com Deus, sendo Deus o centro da nossa vida, da gente se abandonar nas mãos dEle e falar: Senhor, entra e me faça abrir. Abre, Senhor, a minha consciência, abre os meus olhos. Essa é a grande palavra da missão de Jesus. Devolver a cada um de nós a capacidade de se comunicar com o Pai. Perdemos ela. Pelo pecado nós estamos ficando perdidos no mundo, por isso que a gente gira em tantos lugares, por isso que a gente bate em tantos lugares, porque perdemos o essencial, e o essencial da nossa vida é Jesus. Voltem para Ele. Voltem, aprenda de novo a vida de oração, aprenda de novo a confessar. Aprendam, não é pedir orientação espiritual ao padre. Orientação espiritual ao padre é uma coisa, confissão é outra coisa. Confissão é ajoelhar e falar: Jesus, eu matei, eu roubei, eu cometi adultério. Conta os 10 mandamentos da lei de Deus. Pronto, acabou. É só isso. Não se justifique diante de Deus. Não fica falando: Senhor, sabe por que eu pequei? O Senhor viu, né? Mas aquela pessoa que fez eu pecar. Isso é confissão? Não, é tentar se enganar. Ok? Ajoelha e fala: sou miserável mesmo. Por que você pecou? Porque eu não presto. É assim mesmo. Não se justifique diante de Deus. Ele já conhece os nossos pecados. Aprenda. E facilita a vida do padre.
Seja objetivo. Vocês lembram do Padre Dalmo? Lembram dele aqui? Saudoso Padre Dalmo, né? Grande amigo. E falava comigo assim: Filó, quando eu vejo uma fila imensa de confissão, quando eu vejo que só tem mulher, eu falo, estou morto hoje. Estou morto porque elas vão confessar o pecado da sogra, do marido, das vizinhas, mas o delas não chega. Agora, quando é homem, é impressionante, Filó, porque eles falam, fiz isso, isso e isso, acabou. Absolutamente objetivo os homens. As mulheres vão enrolando, enrolando, enrolando e não chega. Então prestem atenção. Hoje eu posso falar que já morreu, não tem problema. Então, né, ele falava isso, Filó, que era, não dou conta, eu falo, não, tem mulher demais, hoje não vai sair nada. Ele fala, eu vou escutando, as pessoas falam, bem, agora vou chegar no seu pecado, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Fala, Nossa Senhora, ajuda o meu coração, me ajuda, esse coração que está tão duro, tão de aço, que eu já pequei tanto, é tanta coisa que eu nem comento, que não me permite mais ouvir. Então me dê a graça da confissão para tomar um banho de alma, lavar o meu coração, para que a graça de Deus possa chegar e que possa me conferir essa abertura, abrir-me a linguagem desse amor. O dia que a gente entendeu o quanto é amado, o quanto o nosso Deus, que é nosso Pai, só tem um DNA de amor. Então nós somos filhos, herdamos, e que nós temos que viver no amor. Me ajuda porque meus atos ainda não demonstram amor. Eu ainda sou irritada, ainda sou ciumenta, ainda sou, e tudo mais que vocês quiserem somar. Gananciosa, avarenta, vai mostrando, ciumenta, e aí vai. E esse coração não pode habitar Deus, ué. Não foi isso que ele ensinou. Mas é preciso ouvir isso. Vamos pedir a ela, interceda por mim, Mãe Santíssima, interceda por nós. Senhora, que é a nossa mãe, que quer nos ajudar a caminhar. Nós queremos retomar a linguagem do nosso coração, a linguagem do amor, falar com o nosso Pai, para poder viver com o nosso irmão. Não excluir ninguém, mas ter força e coragem, né? Fortalecer os nossos joelhos, acalmar a nossa alma, fortalecer as nossas mãos e dizer, nós temos um Deus que não nos desampara, que caminha conosco, que está junto de nós todos os dias, que ainda nos alimenta, nos sustenta pela palavra e pela Eucaristia. Então que a nossa vida, de verdade, dê testemunho desse Deus